Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação. Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Leve Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que eu estou aqui, por isso que o Quarteto Arautos do Rei está também, e todos os meus amigos que participam na produção, na direção, na execução desse programa. Nós estamos aqui pela bondade do Senhor e o nosso coração se alegra por saber que você também está aí. Assim como Deus tem agido em nós e através de nós, certamente Ele está agindo em você e através de você. Muito obrigado e parabéns por você estar com o seu coração aberto para Deus. E parabéns também porque você está deixando Deus usar você. E você me dirá, como assim, pastor? Você nem me conhece? Será que Deus realmente está me usando? Eu creio que sim, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor não apenas nos alcança e dá sentido à nossa vida, mas na medida em que Ele vai nos transformando dia a dia, de alguma maneira Deus está nos usando para que outros sejam abençoados. O que eu lhe peço é, em nome de Jesus, permaneça em Deus, não se afaste dEle. Mesmo que você se sinta fraquinho, indigno, e você pense assim, eu sou cheio de limitações, de problemas, de fraquezas, permaneça em Deus. Ele vai seguir agindo em você e através de você, mas não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você. Eu me encanto ao ver como que o Evangelho é real. Não é apenas uma teoria, não é apenas uma história de amor bonita. O Evangelho é uma experiência prática, real, que muda a vida do ser humano, quando nós verdadeiramente nos entregamos a Deus e permanecemos nele. Por isso, minha palavra para você no início do programa de hoje é essa: persevere em Deus, porque Ele ainda tem algo mais para fazer em você e através de você. E olha, se você é apaixonado pelo estudo da Bíblia e sente, assim, muitas vezes uma vontade de ir além nesse estudo, de descobrir respostas para as perguntas mais profundas e difíceis da fé, eu tenho algo que vai lhe surpreender. Está aqui nas minhas mãos a revista Esperança na Mira da Verdade. Essa revista é perfeita para quem quer se aprofundar no estudo bíblico, assim, de uma forma avançada e poderosa. Você já se perguntou, por exemplo, sobre a divindade de Jesus? Ou sobre como compreender passagens difíceis da Bíblia que até às vezes parecem contraditórias? Eu estou seguro de que essa revista vai lhe guiar por essas questões com uma abordagem clara, didática e profundamente espiritual. É só você solicitar a revista que a gente vai lhe mandar, tá bom? Para que você possa mergulhar nos textos bíblicos e lições maravilhosas que você vai acompanhar aqui na revista Na Mira da Verdade. Nosso telefone é esse, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Eu disse 0 operadora 12 21 27 31 21, você vê aí na sua tela. A outra opção é você mandar uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança na Mira da Verdade.
O nosso WhatsApp, 12982444449. E é claro que a revista é gratuita, não lhe custa absolutamente nada, tá bem? Os custos desse material já foram pagos pelos nossos queridos Anjos da Esperança, que são pessoas que bondosamente e voluntariamente contribuem de forma financeira para que a Novo Tempo possa seguir cumprindo esse ministério. Solicite a revista e nós vamos mandá-la diretamente para você, tá bem? E a hora de música, o Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, quer glorificar o nome do Senhor, e essa música celebra a nossa alegria de amar a Jesus e servi-lo. Ouça agora, Arautos do Rei, que prazer é ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar. Aceitar os seus ensinos, suas bênçãos desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Eles não se lembra mais. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer, faz em mim a fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, dele aqui desejo ser pra sempre. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Cristo amado, Deus bendito, faz em mim a fé crescer. É assim mesmo, é um prazer ser de Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo. É claro, como eu sempre digo, não significa que a vida da gente vira aí um mar de rosas nesse mundo, porque a gente ama a Cristo e tem prazer em segui-lo, servi-lo. Dificuldades vêm para todos os seres humanos que vivem aqui nesse mundo de pecado. Mas quando você conhece a Cristo e ama a Cristo, você sabe que no meio das dificuldades, mesmo no meio das dificuldades,
Ele está nos guiando para o bem, para a vitória. Por isso, seja sempre louvado o nome do Senhor. Eu me lembro quando garoto, conhecemos a Igreja Adventista, conhecemos o Evangelho, e alguns amigos meus que não conheciam a igreja, que estavam distantes dessa realidade, eles diziam assim para mim e para os meus irmãos: vocês vão entrar nessa lei de crente, agora vocês vão estar aí, vão viver uma vida triste, sujeitos a um monte de regras, vocês não vão ter alegria, não vão ter prazer nenhum na vida, porque na lei de crente tudo é proibido. E eu confesso que a princípio fiquei meio assustado, pensando assim: vixe, será que eu estou entrando numa fria com a minha família, não é? Só que o tempo passou e não demorou para eu descobrir que de fato é prazer servir a Cristo. Não existe vida mais prazerosa e feliz do que a vida daqueles que amam a Jesus e andam pela fé com Ele. Deus lhe abençoe, desfrute sempre esse prazer, essa alegria, e acredite, um dia, quando Cristo se manifestar para buscar os seus filhinhos, se hoje você já é uma pessoa feliz por amar Jesus, você será ainda mais feliz quando a eternidade começar e nós tivermos o privilégio de conviver com o nosso Senhor por toda a eternidade. Deus continue abençoando você. E rapidinho aqui, eu tenho algo para lhe oferecer. Há pouco lhe falei da revista Esperança na Mira da Verdade. Agora eu quero convidar você para um lindo projeto espiritual chamado Este Dia com Deus. Eu tenho o prazer de todos os dias apresentar uma pequena mensagem bíblica de apenas 5 minutos. É um vídeo. E esse vídeo está disponível para você caso você queira, tá bom? É só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Tá vendo aí na tela? novotempo.com/Este Dia com Deus. Assim você se cadastra para que você possa receber diretamente no seu celular, no seu smartphone, diariamente essas mensagens de 5 minutos. E você pode compartilhá-las também com seus amigos, ok? Um presente oferecido de coração para você. Hora do intervalo, rapidinho, fica aí que eu já volto para a gente abrir a Santa Bíblia. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. É hora do estudo da Santa Bíblia aqui no programa A Voz da Profecia. E nós estamos já há alguns meses com a série Gente como a Gente. Pensando em homens e mulheres citados na Bíblia, alguns a gente tem assim muitos detalhes, né, da história, da vida deles. Outros a gente sabe pouquinha coisa. E muitos deles cometeram grandes erros, outros grandes acertos, mas o fato é que a gente sempre aprende, seja pelo bom exemplo para imitar ou por contraste, não é? Para evitar fazer o que outros fizeram. Esta é a série Gente como a Gente. Mas antes de nós seguirmos com o estudo, eu gostaria de orar com você. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, abre nossa mente e nosso coração para que Tua palavra possa entrar, iluminar a nossa vida e nos abençoar. Nós te pedimos, Senhor, com gratidão e sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Você já viu aí o tema da nossa mensagem? Fé submissa. Evangelho de Lucas, capítulo 7, vou ler os versos 1 a 10, tá bem? Está escrito assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda.
porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Portanto, a nossa reflexão de hoje está baseada nesse encontro de Jesus com um centurião romano. Quando Jesus concluiu o famoso Sermão do Monte, a Bíblia diz que Cristo entra em Cafarnaum, a cidade que se tornou a sede do seu ministério na região da Galileia. Por isso que Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus. Aqui no verso 2 que eu li e releio agora, está escrito assim: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Era um servo do centurião. Os servos eram escravos para os romanos. Eles eram comprados e vendidos nas praças, muitas vezes maltratados, vítimas de crueldades. Mas você percebeu que esse servo, ele era amado pelo centurião. E o centurião queria ajudá-lo. Centuriões, assim, qual o significado dessa palavra centurião? Veja, na hierarquia militar romana, o centurião era o oficial responsável por comandar uma centúria, isto é, 100 homens. Uma tropa de elite, eram homens assim altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. Seria assim o equivalente ao posto de um capitão na hierarquia militar, no exército de qualquer país. No verso 3, está escrito assim: Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha que interessante, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, certamente ele até aí nunca tinha visto Cristo, mas ele ouviu falar dele, dos seus ensinos, dos seus milagres. Inclusive, ele entendeu que Jesus não era apenas um realizador de milagres, mas um homem bom e conectado com Deus. Eu penso que o centurião estava convencido de que a religião de Jesus era superior à dele. Por isso o texto diz que ele enviou a Cristo alguns anciãos dos judeus, alguns representantes do povo judeu. Quando Cristo chegou a Cafarnaum, essa delegação de anciãos do povo, representantes do povo, esse grupo veio fazer o pedido pela cura do servo do centurião. E olha só como que eles dizem, eu vou reler os versos 4 e 5. Eles, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Observe que os anciãos dizem assim, com insistência: Senhor, ele merece a sua ajuda, ele é amigo do nosso povo, construiu até a nossa sinagoga. O centurião estava preocupado com o servo doente e os anciãos do povo estavam preocupados em atender o pedido do centurião, porque ele merecia a ajuda de Jesus. E aí? Certo ou errado?
Aquele homem merecia ou não merecia a ajuda de Jesus? Acredite, ele não merecia. E você me dirá assim: ah, pastor, você está dizendo que ele não merecia por ser um gentio, ou seja, por ser um estrangeiro? Ele não era israelita, por isso que ele não merecia a ajuda de Jesus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele não merecia a ajuda de Jesus porque ninguém merece. Deus não nos abençoa, não nos ajuda por nossa causa, mas apesar da gente. As bênçãos de Deus, elas são frutos unicamente da sua misericórdia e não por algum mérito, algum merecimento nosso. Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra. E o apóstolo Paulo confirma isso. Romanos 3, verso 10, Paulo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Por isso que eu digo para você, Deus nos abençoa, não é porque nós merecemos, mas é apesar de nós. Na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, esse é um verso bem conhecido. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente que Deus nos oferece, sem nada cobrar por isso, é presente, é dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, o salário é algo que a pessoa merece. O salário não é um favor do patrão, mas é um merecimento seu. Você trabalha a semana toda ou o mês todo, e quando chega o final da semana ou o final do mês, você recebe o seu salário lhe pertence. O patrão, ele não dá um salário para você, ele paga o seu salário, porque o salário é merecimento seu. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, significa que, como pecadores, nós todos merecemos a morte nos pertence. Mas que bom que Paulo continua e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente merece. O nosso salário é a morte, porque somos pecadores e o pecado nos separa de Deus, a fonte da vida. Mas por meio da sua infinita graça, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e nos oferece gratuitamente a vida eterna. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, esse texto também é conhecido, está escrito assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós teremos um dia a vida eterna, teremos, pela graça do Senhor, você e eu, nós todos, mas lembre-se, é pela graça do Senhor, não é por meio de obras, por coisas boas que nós fazemos, não por meio de obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie, mas é pela graça e unicamente pela graça do nosso maravilhoso Deus. Lembre-se disso, Deus nos abençoa não porque merecemos, mas apesar de nós, é tudo por sua graça. Eu posso citar um outro texto fabuloso que está na carta de Paulo a Tito. Aliás, esse eu faço questão de ler com você. Se você quiser buscar aí na sua Bíblia, a pequena carta de Paulo a Tito, que está antes da carta aos Hebreus. Isso, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Eu vou ler aqui os versos 4 a 7. Olha que lindo isso aqui, está escrito assim: mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Oh, louvado seja o Senhor! A salvação é fruto da bondade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para comigo, para com você, para com todos os pecadores. Voltando a pensar na história do centurião que pediu ajuda para que Jesus curasse o seu servo que estava gravemente enfermo. Voltando aqui a Lucas capítulo 7, agora eu quero reler o verso 6. Está escrito: depois que os anciãos dos judeus levaram o pedido do centurião até Jesus, dizendo: Senhor, ele merece que o Senhor atenda seu pedido, que o Senhor cure o servo dele, porque ele é amigo do nosso povo, porque ele construiu a sinagoga. Então está escrito no verso 6, então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Veja, Lucas registra que o centurião, ele enviou 2 delegações. Primeiro, ele envia os anciãos do povo. Compreende? Foram 2 delegações enviadas pelo centurião a Jesus. Primeiro, os anciãos, que dizem: Senhor, ele merece, ele é amigo, ele construiu a sinagoga. E depois, alguns amigos daquele centurião também são enviados a Cristo, porque ele se sentia indigno, ele se via como indigno aos seus próprios olhos, ainda que os anciãos dissessem que ele era digno, que ele merecia. Oh, acredite, a percepção da própria indignidade é uma recomendação do mais alto valor diante de Deus. Posso repetir essa frase? A percepção da nossa indignidade é uma recomendação do mais alto valor ou do mais alto nível diante de Deus. Você se recorda da parábola contada por Cristo do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18? É uma parábola curtinha. Jesus diz que 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e outro era publicano. Os fariseus eram os líderes religiosos, os publicanos eram cobradores de impostos e tratados com muito desprezo pelos fariseus. E aí Jesus diz que ambos vão ao templo orar. Então o fariseu em pé, ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens que são roubadores, injustos, adúlteros. E eu também não sou como esse publicano, certamente apontando na direção do publicano que estava ali no templo. E disse assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Como o pessoal diz popularmente, eu sou o cara, não é? Eu sou o melhor de todos, tudo o que eu faço é certo. Mas aí o publicano, disse Jesus, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas ele batia no peito e ele dizia assim: ó Deus, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus conclui a pequena parábola dizendo assim: o publicano foi justificado, foi perdoado, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O centurião reconheceu a sua indignidade, porque ele se comparou com a pessoa certa. Ele estava se comparando com Jesus. Por outro lado, os anciãos de Israel, em sua justiça própria, eles louvavam o centurião por seus favores para com a nação e a sinagoga. Os anciãos de Israel não entendiam que a nossa necessidade é, em realidade, o único argumento a nosso favor. O centurião, eu posso lhe dizer também, ele não possuía uma fé comercial, uma fé interesseira, que propõe uma troca de benefícios do tipo assim: eu faço para merecer,
ou eu mereço porque eu fiz. A mensagem dele foi: Senhor, eu não mereço nada. Você não me deve nada. Eu receberei a bênção se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Apesar de ser indigno e merecedor, eu peço, porque eu sei que o Senhor pode. Eu receberei a bênção se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser curar o meu servo. Olha só, agora nos versos 7 e 8, ele diz assim: por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao receber o pedido dos anciãos, Jesus se dirigiu à casa do centurião. E mesmo tendo recebido uma mensagem que o homem não se sentia digno de recebê-lo em casa, Cristo continuou seguindo. E eu me encanto com essas palavras do centurião: Senhor, apenas diga uma palavra e meu servo será curado. É incrível pensar que este oficial romano, nascido no paganismo, educado na idolatria de Roma imperial, instruído como soldado em ambiente, evidentemente que não religioso, ele foi alcançado pela verdade que os filhos de Abraão não entenderam. Esse romano foi alcançado para a verdade para a qual muitos judeus, muitos israelitas se tornaram cegos. O centurião, ele via a sua indignidade, mas ele suplicava por misericórdia. Ele não confiava na sua própria bondade, mas apresentava a sua necessidade. Parecia perceber que tudo o que era necessário era Jesus querer curar o seu servo, libertar o seu servo da doença. Aquele centurião reconheceu que Jesus representava a autoridade e o poder do céu. Do mesmo modo que ele, um oficial do exército, representava o poder e a autoridade de Roma. Ele disse: tudo obedece à sua palavra. Ordene, Senhor, e a doença sairá. Oh, me impressiona um gentil, um estrangeiro, ensinando aos judeus, ensinando ao povo de Deus, que Cristo era, é e para sempre será a autoridade máxima. À sua palavra nós devemos nos submeter sem questionar, porque Ele manda e tudo acontece, todos obedecem. Você sabe que nós vivemos num tempo em que muitos, mesmo cristãos, se acham no direito de questionar a palavra de Deus, diminuindo a autoridade da revelação do Senhor. E eu penso que muitos fazem isso porque não querem submeter-se à palavra de Deus. Seria bom que estes cristãos que estão reinterpretando a Bíblia, recortando a Bíblia, seria bom que eles aprendessem com esse romano: Senhor, a tua palavra é certa, é fiel, é imutável. Quando o Senhor diz, isto é fato, isso é real, isso acontece. Oh, louvado seja o Senhor! E no verso 9 está escrito assim: ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Aqui nós chegamos ao clímax da narrativa, quando o Senhor elogia a fé do centurião, um elogio que parece incluir sua completa conversão.
talvez naquele momento ou depois. Curioso que nesse momento, Cristo e os líderes judeus, que quase sempre estavam em desacordo, agora eles veem juntos o valor daquele estrangeiro. Se bem que, veja, os motivos deles não eram os mesmos. Os anciãos aprovavam as obras do centurião. Jesus aprovava a sua fé. O Senhor sabia que as boas obras daquele homem refletiam um coração temente a Deus e aberto à atuação transformadora do Espírito Santo. Jesus sabia que uma fé tão sincera, tão pura, tão submissa, resulta inevitavelmente numa vida de obediência e de boas obras. Sabe que no texto paralelo a este aqui, ou seja, num outro texto que conta a mesma história, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, é dito que após ressaltar a fé do centurião, Jesus disse assim: eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. E ali, disse Cristo, haverá choro e ranger de dentes. Eu fico feliz quando Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão no reino dos céus. Tomara que essa profecia se cumpra na minha vida e na sua vida também. Mas veja que essas palavras do Senhor, elas estão antecipando a obra que seria feita entre os gentios, entre os estrangeiros, entre nós. Foi com alegria que Cristo viu a reunião de pessoas de todas as nações no seu reino. Mas foi com tristeza, não tenho dúvida disso, que Jesus descreveu aos judeus o resultado da rejeição da sua graça. Enquanto em terras cobertas pelo paganismo há conversões, assim como aconteceu em Israel naqueles dias, também acontece hoje em terras cristãs evangelizadas. A luz brilha somente para ser rejeitada. E eu penso que aqui cabe uma pergunta crucial: como você tem reagido à luz recebida, ao conhecimento do Evangelho? Como você tem reagido? Essas verdades bíblicas que lhes têm sido apresentadas aqui na TV Novo Tempo, como você tem reagido a essas verdades? Ensinos bíblicos, evangélicos, que ao longo da sua vida você tem tido o privilégio de receber. Como você tem reagido a toda essa luz recebida? Esse conhecimento está produzindo fé e salvação ou incredulidade e condenação? Tudo depende da forma como nós reagimos ao Evangelho que nos é apresentado. E o último texto que eu li é o verso 10. Lucas 7, verso 10. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Lucas diz que quando aqueles amigos do centurião que foram enviados voltaram para casa, encontraram o servo do centurião curado. Veja, no começo da narrativa, o verso 2 que eu li, o servo estava doente, quase à morte. Agora no final, verso 10, ele está em perfeita saúde. O que aconteceu ao longo da narrativa? Do início da narrativa ao final, o que aconteceu nesse ínterim? No meio da narrativa, ou ao longo da narrativa? O que aconteceu foi o encontro de um homem indigno e necessitado, movido por uma fé sincera e submissa, com o Senhor da glória, rico em misericórdia e poder,
Qual foi o maior milagre nessa história? Acredite, não foi a cura do servo do centurião, até porque ele certamente morreu depois. O grande milagre foi o desenvolvimento da fé do oficial romano e a salvação dele. Esse é o maior de todos os milagres que o nosso Deus quer e pode realizar em todos nós, desde que, evidentemente, nós permitamos. Deus nos concede o dom da fé, para que por meio dele nós sejamos reconectados a Ele. Nós recebamos perdão e poder para termos uma nova vida agora e no futuro a vida eterna. Como é maravilhoso o nosso Senhor! Bendito seja para sempre o nome do Senhor. O dom da fé, lembre-se disso, é concedido a todo aquele que é humilde na presença do Senhor, que reconhece sua indignidade, que clama pelo perdão e pela atuação de Deus na vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Significa que quando você abre seu coração a Deus com sinceridade e busca o perdão de Deus, então essa fé exercida na busca do perdão divino e da graça do Senhor, ela nos é concedida e nós somos perdoados e capacitados por Deus para uma vida nova. Eu quero ler somente um texto mais antes de convidar o quarteto para cantar a última música. E o texto está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Está escrito antigamente, aliás, capítulo 11, eu estava aqui no capítulo 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, diz o autor de Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Inevitavelmente, quando eu leio esse verso, eu me lembro do programa Além dos Fatos, porque eu sempre citava esse texto no programa Além dos Fatos, quando tive a honra de apresentá-lo aqui na Novo Tempo por 4 anos. E como são significativas essas palavras. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. A fé é um dom concedido por Deus a todo aquele que se humilha na sua presença e persevera em Deus. Louvado seja o Senhor pelo dom da fé. Eu gosto das palavras de Agostinho, ele dizia assim: fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. E Jesus disse isso: bem-aventurados os que não viram e creram. Primeiro é preciso crer, para depois ver. E você dirá, mas como isso é possível? Clame a Deus pelo dom da fé. Diga, Senhor, eu quero crer, eu preciso crer, me ajude. E na medida em que você perseverar na busca de Deus e colocar-se na presença dEle, Ele vai lhe abençoar nesse sentido. E o último verso, Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por outro lado, quando existe uma genuína fé, o Senhor se alegra com isso. Foi a alegria que Jesus sentiu ao ver, ao perceber a fé daquele oficial romano. Por isso Jesus disse: nem em Israel encontrei uma fé como esta. E aí Jesus profetizou e disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão. Porque Jesus sabia que um dia sua palavra se espalharia pelo mundo e alcançaria filhinhos e filhinhas do Senhor em terras distantes de Israel. Mas como eu disse, foi com tristeza que Jesus disse: porém, muitos filhos de Abraão ficarão fora do reino dos céus. Por quê? Porque não exerceram a fé, pelo contrário,
endureceram o coração para Deus, foram resistentes ao Evangelho, à palavra de Deus que foi apresentada para eles. Como você e eu temos reagido ao Evangelho? Insisto, o Evangelho está produzindo na sua vida salvação ou condenação, arrependimento ou endurecimento? Tomara que a experiência do centurião seja também a sua e a minha. Hora da música, música do quarteto Arautos do Rei. Ouça essa canção linda, essa canção que nos mostra que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o amor de Deus nos acompanha por toda a nossa vida. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui. Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
É assim mesmo, Ele prometeu e se Ele prometeu, Ele cumpre. O Senhor sempre cumpre sua palavra. O testemunho do Senhor é fiel, sua palavra é verdadeira. Você se lembra das últimas palavras ditas por Cristo que estão registradas no Evangelho de Mateus? Antes de subir e voltar para o céu, Jesus disse assim: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é claro que Jesus não estava dizendo isso apenas para os discípulos, seus apóstolos que estavam ali. Jesus estava dando uma mensagem para todos os seus filhos em toda a era cristã. Essa mensagem é para mim, é para você. Ei, eu estou com você até o fim dos tempos ou até o fim da sua vida. Eu não vou deixar você, o meu amor vai acompanhar você, inclusive nas horas mais difíceis. E por falar em horas difíceis, elas não faltam nesse mundo, não é verdade? Mas aí Jesus também diz assim, eu estou citando agora João capítulo 16, verso 33, estas coisas eu lhes tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, disse Jesus, mas tenham bom ânimo ou tenham coragem, eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. É assim, essa vida é de aflições, de problemas. No mundo, disse Cristo, vocês passam por aflições, mesmo tendo uma fé genuína, sincera, uma fé profunda, uma fé submissa, como a fé revelada por aquele oficial romano. Mesmo os que têm essa genuína fé também passam por aflições no mundo, por problemas no mundo, porque esse é um mundo de pecado. Mas lembre-se, Jesus disse, essas coisas lhes tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, isto é, no mundo aflições, mas em Jesus paz. E aí Cristo diz assim, tenham coragem, bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que se você tem a paz de Cristo, você vence as aflições do mundo, porque a paz do Senhor é superior aos mais profundos sofrimentos, tristezas e durezas dessa existência. Louvado seja o Senhor. Quem tem fé, uma fé submissa, desfruta a paz do céu, que excede todo entendimento. Que Deus nos ajude a termos esta fé, para que também experimentemos essa bendita paz do céu. Deus abençoe você, abençoe sua família. E eu aproveito rapidinho para lhe fazer um convite. Você já foi à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa igreja, a Igreja da Novo Tempo. Se você ainda não foi, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você vai encontrar a Igreja Adventista mais próxima da sua casa e vá lá nos fazer uma visita. Vá à igreja para nós orarmos juntos, estudarmos juntos a Bíblia, buscarmos juntos a Deus. É um convite sincero que eu estou fazendo aqui para você e para a sua família, tá bem? Nossos cultos geralmente acontecem aos sábados a partir de 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você e os seus queridos serão muito bem-vindos para estar com a gente e juntos nós buscarmos o nosso bendito Deus. Vamos orar? Senhor, aprofunda, fortalece, Senhor, a nossa fé e que a nossa fé seja uma fé submissa, que nós nos submetamos sempre à Tua vontade e o Teu querer. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, abençoe sua família. Como sempre, obrigado pelo carinho de sua audiência. E se o bom Deus permitir, a gente se vê na próxima semana. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Valeu, tchau.